Café Concursos, Concordância Verbal e Nominal. Esse segmento só de exercícios, de algumas bancas que fazem concurso aí pelo país. Ok? Você assistiu aos outros segmentos de concordância verbal, o último de concordância nominal, né? Vimos segmentos de concordância nominal também, e agora vamos olhar alguns exercícios aqui do material do Café Concurso. Você verá na tela, aqui ao meu lado, o exercício. Um por um. Primeiro exercício, faço a leitura, fazemos o comentário, ok? Diz o seguinte o primeiro exercício, Fundação Carlos Chagas, FCC. A concordância verbal e nominal está inteiramente correta na frase. 5 frases. Comecemos pela alternativa A. Os dados de uma pesquisa recente mostram aspectos positivos e negativos nos integrantes das torcidas organizadas. Ou futebol, hein? Os dados de uma pesquisa recente mostram há um erro de concordância verbal. Se o núcleo do sujeito é dados e está no plural, o verbo deve concordar com este núcleo. Núcleo, dados. Dados mostram. Portanto, a nossa alternativa A já apresenta erro. Erro de concordância verbal. Alternativa B é a seguinte. Seria necessário a participação mais efetiva dos torcedores nas decisões dos campeonatos, como estímulo para os jogadores. Verdade. Uma verdade, só que é uma verdade que apresenta um erro. Não é de concordância verbal, é de concordância nominal. A participação seria necessária. A participação, sujeito, necessária. Ok? Erro, então. Um pequeno erro, hein? Necessário, necessária. O correto. Alternativa C. É importante, aí vem uma oração subordinada substantiva subjetiva, que haja propostas a serem avaliadas por todos os envolvidos com os clubes de futebol, até mesmo os torcedores. É a nossa correta. Nós temos aí o verbo haver, haja propostas. Lembre-se de que o verbo haver não aceita plural, não, no sentido de existir. Haja propostas, isso é o correto, aí está o correto. A alternativa C, mas leiamos a D e a E. A D. As manifestações violentas durante os jogos de futebol é decorrente, muitas vezes de atitudes impensadas da imprensa. As manifestações violentas são decorrentes. Manifestações decorrentes são decorrentes. Então eu preciso mexer no verbo e no predicativo aí, né? São decorrentes. Última, fechando o primeiro exercício nosso, a sociedade em geral, levada pelas opiniões de dirigentes e jornalistas, tratam as torcidas organizadas com certo preconceito. A sociedade trata. Não. Sociedade, o núcleo do sujeito está no singular. A sociedade, e o verbo concorda com o núcleo do sujeito. A sociedade trata as torcidas organizadas com um certo preconceito, e aí confirmamos a alternativa C como a correta deste importante exercício aí da Fundação Carlos Chagas. Descobrir o sujeito na frase dada e ver como está o verbo, se ele está realmente concordando com o sujeito ou não. Nosso primeiro exercício. Segundo exercício. Vamos à leitura já de imediato do segundo exercício. Da Universidade de Brasília, Distrito Federal. Em todas as opções, o verbo pode ir para o plural ou para o singular. Pode ficar no singular ou no plural, exceto em um grande número de fugitivos, alternativa A, sair pelas montanhas. Grande número de fugitivos. Temos aí um partitivo, não são todos os fugitivos. Parte de um todo, por isso partitivos. Os partitivos, conforme vimos aqui no Café Concurso, quando vêm especificados, eu posso concordar com o núcleo do partitivo, núcleo do sujeito, ou com o especificador, nosso adjunto nominal aí, né? Então, um grande número de fugitivos. Eu posso concordar com o número ou com fugitivos. Singular número, plural fugitivos. E as duas corretas. Um bando de papagaios. Mais uma que permite singular e plural. Bando é coletivo. Bando é coletivo. De papagaios, o especificador, nosso adjunto nominal. Então, eu posso concordar o verbo com bando ou com papagaios.
Tá? Pousou ou pousaram no Laranjal. Mais de um ciclista. Aí não. Neste caso, a expressão mais de faz com que eu concorde com o numeral que está ali. O 1. Mais de um ciclista caiu, né? Caiu é o que diz aí. Caiu da bicicleta. Mais de 2 ciclistas caíram, né? Eu só vou utilizar o mais de um com o verbo no plural se eu tiver um sujeito composto. Mais de um ciclista, mais de um pedestre caíram na estrada. Né? Ou reciprocidade. Mais de um atleta se abraçaram após a vitória. Fora isso, mais de um me leva o verbo para o singular, jamais para o plural. Fora os 2 casos aí de sujeito composto e reciprocidade, que aí, mesmo com mais de um, mesmo com um, nós teremos o verbo no plural. Por isso, a alternativa C, que só permite singular. A D repete a A. Pequena parte dos visitantes, partitivo. E com o especificador dos visitantes. Tá? Então, eu posso concordar com pequena parte, com parte, ou com visitantes, singular ou plural para o verbo. Por isso, cuidado com esses verbos que permitem singular e plural. Questão seguinte. Dê uma olhadinha aí na tela, aqui ao meu lado. Questão seguinte. Fundação Carlos Chagas. Prova feita na Bahia. Aí, lacunas, preenchimento de lacunas. Fazer 5 meses que não a vemos. Existir motivos imperiosos para sua ausência, pois senão ela já nos teria procurado. Verbo fazer com um verbo auxiliar na frente. Ora, verbo fazer indicando o tempo decorrido não aceita plural, não há sujeito. O sujeito é inexistente. E o verbo auxiliar respeita a regra do verbo principal, segue a regra do verbo principal. Por isso, vai fazer 5 meses. Vai fazer. Que não havemos. Agora nós temos o verbo existir. É um verbo como qualquer outro, dependendo do sujeito, ele irá necessariamente para o plural, se o sujeito estiver no plural. Ora, o sujeito é motivos imperiosos. Motivos imperiosos devem existir. Tá? Sujeito no plural, o verbo auxiliar respeita a regra do verbo principal. Existem, devem existir. E aí temos a última. Temos motivos imperiosos para sua ausência, pois, se não houvesse singular, ela já nos teria procurado. Por que não agora plural? É o nosso amigo verbo haver, no sentido de existir, e o verbo haver é que não aceita sujeito e, por consequência, não aceita plural. O verbo existir aceita. Excelente exercício, mostra bem aí o uso do haver, do existir, do fazer. Por isso, a nossa questão nos leva à alternativa B de bola. Vai, devem e houvesse. B de bola. Quarta questão, envolvendo a matéria que há pouco vimos. Novamente, Fundação Carlos Chagas, só que agora do Rio de Janeiro a prova. Elas providenciaram os atestados, que enviaram as procurações como instrumentos para os fins colimados, objetivados. Elas, e aí eu tenho o pronome demonstrativo, mesmo. E o pronome demonstrativo vai concordar com o pronome pessoal reto. Elas mesmas providenciaram os atestados. Que enviaram? Ora, são atestados, senhores. E aí o adjetivo anexo vai concordar com atestados. Que enviaram anexos, atestados, anexos. Atestados no plural, anexos no plural, o adjetivo no plural. Anexos às procurações. Como instrumentos suficientes. E aí o bastante concorda com o instrumento, como instrumentos bastantes para os fins colimados. Por isso, nossa alternativa, elas mesmas, atestados anexos e instrumentos bastantes. Alternativa A. Alternativa A é aquela que é a resposta correta para a nossa questão aí da FCC. Cansados? Não, não é? Depois tomem um cafezinho, mais energia para a sequência do nosso Café Concurso. Questão de número 33. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Assinale a alternativa que não apresenta a concordância correta.
Alternativa A. Alugam-se casas durante o verão. Alugam-se casas. O C, pronome é passivador. Estamos com a voz passiva sintética e o sujeito é casas. Casas são alugadas, não é? E o verbo concorda perfeitamente. Casas no plural, alugam no plural. Alugam-se casas. Correta. Precisam-se de profissionais. De profissionais é o objeto indireto. O verbo precisar pede a preposição de, a regência do de. E quando nós temos aí o objeto indireto, um verbo transitivo indireto, temos o índice de determinação do sujeito. Esse C não é o pronome passivador, é o índice de determinação do sujeito. Sujeito indeterminado. Eu não sei quem precisa. E a regra é única. O verbo deverá sempre ser empregado na terceira pessoa do singular. Portanto, o nosso erro apareceu na alternativa B de bola. E o exercício pede é que não apresenta concordância correta. A B de bola. A B de bola. A C, vamos ver a C. Quais de vós acreditais? Posso concordar com vós acreditais, ou com quais de vós acreditam. O quais de nós, quais de vós, permite, essa locução pronominal permite que eu concorde com o primeiro pronome ou com o segundo, com o quais ou com o vós. A não ser que eu tenha qual no singular. Aí eu terei de concordar necessariamente com o pronome qual e não com o pronome de nós, né? Qual de nós. Mas se os dois estiverem no plural, a banca escolhe a concordância e eu terei de saber que as duas são corretas. Quais de vós acreditais ou quais de vós acreditam. A D de dado. Seguem anexos a este e-mail minha inscrição e meu currículo. Anexos, inscrição e currículo. Como o currículo é masculino, prevalece o masculino. E aí tenho inscrição e currículo, anexos. Como são dois, plural, e a questão está correta, a alternativa D está perfeita. Erro na B de bola. Erro na B de bola. Seguimos FEPESE agora. FEPESE, a banca FEPESE. Assinale a alternativa que apresenta concordância verbal correta, hein, senhores? Correta. Portanto, 3 incorretas aí, já que temos 4 alternativas. Compra-se livros usados. Livros usados. Sujeito do verbo comprar. O C, pronome passivador. Estamos diante de uma frase na voz passiva sintética. Na analítica, livros usados são comprados. Portanto, o sujeito foi descoberto. Livros usados, o verbo tem de concordar com o sujeito e o correto é compram-se livros usados. Errada, portanto. Fazem dias que não a vejo. Já sabemos que o verbo fazer, indicando o tempo decorrido, não tem sujeito, não aceita plural. Faz dias que não a vejo. Faz. Mais uma alternativa errada, a B também está errada. C. Dinheiro, boas roupas, carro novo. Esse é o sujeito. 3 núcleos. Mas olhem bem que depois da vírgula dos 3 núcleos, eu tenho um aposto que resume todo o resto. Né? Um aposto resumitivo. Nada. E quando eu tenho um aposto resumitivo após os núcleos do sujeito, o verbo perde o direito, nós perdemos o direito de concordar com os núcleos. E o verbo deverá concordar com nada, que é o aposto resumitivo. Nada lhe interessava. Errada C também. Errada pela presença do aposto resumitivo. E a correta, portanto, por eliminação, a correta é a D de dado. Vossa Excelência agiu. Vossa Excelência agiu. Notem que no exercício aí faltou um C. Vossa Excelência. Faltou o C depois do X aí. Um erro de digitação que deverá ser corrigido o quanto antes. Vossa Excelência, XC, agiu corretamente em relação à greve dos funcionários. Marquem como correta, a concordância está correta, apesar do errinho aí da falta da letra C. Lembrando aos senhores o seguinte, que as bancas não anulam questão quando o erro, por exemplo, de digitação, não compromete a resposta. A não ser que comprometa a resposta, aí sim seria anulado, mas em não comprometendo a resposta não há anulação da questão proposta pela banca com algum tipo de erro de ortografia aí, ou de digitação. Questão 34 resolvida. Continuem olhando aqui ao meu lado. Agora vai aparecer a questão de número 40.
Essa numeração é a numeração do material do café concurso. Não é a nossa numeração aqui, vamos ver alguns exercícios. Portanto, o material traz mais de 40 exercícios só de concordância. Que riqueza nós temos aqui. Mas vamos ver mais um exercício FEPES. Observe as frases quando a concordância é verbal. Número 1, está aqui ao lado. Discutiu-se vários planos para salvar aquela floresta atacada por poluentes humanos. Vejam como, independentemente da banca, nós temos aí a presença da voz passiva sintética, da partícula passivadora, do pronome passivador. Vários planos foram discutidos, portanto, discutiram-se vários planos. Sujeito, vários planos, verbo no plural. Errada. Fui eu quem falou. Quem falou fui eu. Perfeito, eu concordei com o antecedente. Na verdade, não concordei com o antecedente, concordei com o pronome quem. Quem falou fui eu. No uso do que, eu seria obrigado a concordar com o antecedente. Né? Fui eu que fiz aquilo. Jamais fui eu que fez aquele trabalho. Fui eu que fiz. Mas com o quem, eu vou concordar aí com o quem. Né? Pronome quem. Fui eu quem falou sobre o meio ambiente naquele encontro de especialistas. Nossa terceira frase. A multidão, apesar de todo o apelo, não conseguiu sensibilizar os gestores da cidade. Multidão, embora represente um grupo de pessoas, está no singular a palavra multidão. Portanto, não conseguiu. Eu teria o direito de usar plural se eu especificasse a multidão de pescadores. Aí eu poderia. Conseguiu ou conseguiram. Mas não tenho a especificação, só singular, correta 3. Quarta. Costumam haver passeatas em prol da despoluição daquele rio. Nosso verbo principal é o haver. E os verbos auxiliares respeitam a regra do verbo principal. Verbo haver no sentido de existir, de acontecer, de ocorrer. Não aceita sujeito. Em não aceitando sujeito, não aceita plural. E o verbo auxiliar deveria respeitar a regra costuma haver. Mais uma errada, além da de número 1. A questão aí, a proposta de número 4 apresenta erro. Temos uma quinta. É tu que deves pensar na salvação da tua lavoura. És tu. Tu és tu. Faltou o S para concordar com o sujeito tu. És tu. Faltou o S aí. Corretas. A 2 e a 3, alternativa B de bola. 2 e 3, podem olhar aqui no quadro, 2 e 3, B de bola. 4 e 5 com erro de concordância verbal. E nosso último exercício, vamos dar uma olhadinha aqui. TJ de Santa Catarina. Acompanhe ao lado, todos os períodos abaixo contêm erro de concordância verbal, exceto 1. A. As descobertas acontecem quando não se seguem as regras. As descobertas acontecem, perfeito. Quando não se seguem as regras. Seguem-se, não se seguem. Próclise por causa do advérbio não ali, né? Da palavra negativa. As regras não são seguidas. Voz passiva sintética, mais uma vez. E o sujeito, as regras. Por isso o verbo no plural. As regras não são seguidas, não se seguem as regras. Já está aí correta, alternativa A. É um exercício, mas vamos dar uma olhadinha nas outras alternativas. Segue no arquivo anexo os documentos. Os documentos seguem no arquivo. Os documentos seguem. E seguem anexos. Né? Os documentos seguem anexos. Tá? Os documentos judiciais das testemunhas. Portanto, com erro. A4. Na verdade, é a alternativa C. Aconteceu enchentes. Epa! Enchentes aconteceram. O fato de o sujeito estar posposto após o verbo não tira dele a condição do sujeito. E ainda é o sujeito composto, hein? Enchentes, destruição de casas, falta de luz, apagões de telefones. Eles aconteceram. Todos esses aí. Alternativa D de dado. Também com erro.
A clientela que aporta nos juizados especiais, a clientela comparece. Comparece é a clientela, e clientela eu sei que representa mais de uma pessoa, mas a palavra clientela está no singular, por isso o verbo no singular, comparece bastante, desassistida juridicamente. Nossa última, para encerrar, os nossos exercícios a respeito de concordância. Foi o encontro do ar mais frio com o ar mais quente que formaram as nuvens de tempestade. Olha que perigosa essa. Ar mais frio, ar mais quente. Ideia de plural. Mas qual é o núcleo do sujeito? O encontro. A preposição do ar mais frio com o ar mais quente demonstra, né, que nós não temos ali o núcleo. O núcleo antecede o uso da preposição. O encontro é o núcleo do sujeito. Ele, o encontro, formou as nuvens. O encontro do quê? Do ar mais frio com o ar mais quente. Mas ele, o encontro dos dois tipos de ar, formou as nuvens de tempestade. E aí, reforçamos a alternativa correta, a alternativa A. Uns exercícios de reforço do nosso material. Continue conosco, muita matéria ainda pela frente. Continue com Café Concurso. Um cafezinho agora.